Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Nós vamos estudar hoje o capítulo 19 do Apocalipse e é um motivo de muita alegria realmente ter a sua companhia para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Mas nós não podemos fazer isso sem antes pedir que Deus realmente envie o seu Espírito e nós vamos fazer isso através de uma oração. Curve sua fronte, vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de novamente abrirmos a Tua palavra e estudarmos este tão importante capítulo 19 do Apocalipse. E nós clamamos que envie o Teu Santo Espírito para que juntos possamos ter a compreensão correta de qual é a Tua vontade e qual é o Teu querer para as nossas vidas. E nós fazemos isso clamando pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Chegamos então ao capítulo 19 do Apocalipse. Este capítulo ele tem como título Júbilo no Céu, mas também apresenta a vitória de Cristo sobre a besta e também sobre o falso profeta, né? E aqui então nós vemos uma vitória que ela não é parcial, e sim uma vitória total, a vitória total de Cristo e também a representação do fim da batalha. Vamos então abrir a nossa Bíblia, Apocalipse capítulo 19, vamos ler todos juntos o verso 1. E diz assim: Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Né? A Bíblia retrata ali, muitas vezes, essa expressão grande voz, né? Ela retrata como voz de muitas águas ou voz de trovão, em especial quando é Deus, né? Quando é Cristo Jesus na sua forma divina, ou o Espírito Santo falando, né? Então é retratado essa expressão, muitas águas, som de muitas águas, ou voz de trovão. E nós vemos ali a representação de uma numerosa multidão. Né? Essa multidão é quase incontável, né? É um número finito, mas ela é muito grande. Por quê? Porque no capítulo 19 agora nós vemos a multidão de todas os povos e todas as nações desde a época da criação. Né? E aqui nós vemos isso já no céu. Né? Então ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. É um momento já de vitória, né? Momento em que o povo de Deus já está resgatado e eles já estão no céu, e é um momento então de celebração. Vamos ver aqui o que diz o verso 2, né? Um momento de louvor e adoração. Diz assim: Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Perceba, aqui está falando de um juízo que em especial é aplicado à grande meretriz. Né? E nós já estudamos que meretriz é a representação de uma mulher, e nós estamos falando de uma igreja que já existe há bastante tempo, né? E nessa mão dela, na mão dela, né, ela tanto corrompia a terra, quanto ela derramou o sangue dos servos de Deus. Né? E a gente não precisa pesquisar muito para descobrir qual foi realmente a igreja que durante a Idade Média, né, estimativa é que aproximadamente 50 milhões de pessoas é um número muito alto. Né? Muitas pessoas realmente foram mortas por esse poder religioso durante a Idade Média, aqueles que se opunham a ela, ao seu poder, ou que discordavam, né, das suas doutrinas, enfim, eles eram mortos, eram torturados, muitas coisas terríveis aconteceram. E quando nós vemos essa expressão vingou, nós podemos ver um eco encontrado em Deuteronômio 32:43, que diz assim: Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Né? Então aqui é o momento do acerto de contas, né? O momento em que Deus, ele pega este poder religioso, e não apenas ele, mas todos que aderiram, né, a este movimento
e aceitaram essas doutrinas que não são bíblicas, né, que foram pregadas por esta igreja, por esse poder religioso, mas com doutrinas criadas por homens que não são bíblicas. Né? E ali fala também do juízo. E aqui, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, né, sobre a questão do juízo, alguns versos aqui, né? Daniel capítulo 7, versos 9 a 14, também Daniel 7, 22, Daniel 7, 26 e também Daniel 7, 27. Ali nós vemos algumas referências bíblicas no Antigo Testamento falando sobre juízo. E nós já estudamos também que existe uma grande correlação entre o Antigo e o Novo Testamento. Né? Ao contrário do que muitos dizem, o Antigo Testamento não foi abolido. Né? É fato que quando Jesus morreu na cruz, toda aquela parte de cerimônias, de sacrifícios que aconteciam, né, eles perderam valor. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo realmente morreu e pagou o preço de uma vez por todas. Né? Então, nada mais é necessário. Né? O preço foi pago. Então, isso realmente mudou, mas outras coisas não. Tome muito cuidado com isso. Vamos para o verso 3 que diz assim: Segunda vez disseram Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Né? E aqui uma informação curiosa, né? Essa expressão Aleluia, ela vem do hebraico e significa, é a junção de duas palavras, né? O Alelu, que significa louvai, e o Já, né? O Yah, que significa Deus. Então, louvai a Deus, né? Essa é a expressão. Então, é uma expressão de louvor por aquela multidão em que muitos talvez foram mortos e perseguidos por este poder que agora está sendo julgado, né? Está sendo condenado. E diz ali, sua fumaça sobe. E nós vemos então uma referência também em Isaías 34, verso 10, e diz assim: Nem de noite, nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. Né? Então vemos que esse juízo, que o profeta Isaías também profetizou sobre isso, né? Que cairá sobre esse complexo religioso que enganou, né? que infelizmente misturou muito paganismo com o cristianismo, né? E enganou a muitas pessoas. Aqui o castigo será terrível, será muito grande. Né? Isaías fala que não passará, a sua fumaça subirá pelos séculos dos séculos. Mas será que nós podemos entender com isso que o castigo será eterno? Será que essas pessoas que cometeram esses pecados terríveis, elas pagarão pelos séculos dos séculos? Eu te convido a fazer uma reflexão comigo. Quando Jesus falou para Eva no Éden que o momento em que ela desobedecesse a ordem que era expressa, ela não poderia comer apenas aquele fruto, todos os outros ela poderia comer, né? Mas aquele ela não poderia comer, porque no dia em que ela comesse, certamente ela morreria. Né? E a morte entrou justamente a partir deste momento. E o que a gente entende com isso? Que a alma ela é mortal. Ela é mortal. Então, a consequência do pecado é a morte. Né? Mas alguns dizem por aí que a alma, ela, né, a partir do momento que a pessoa morre, a alma se separa do corpo. Isso é uma cultura grega, né, uma doutrina grega, não é bíblica. Né? Isso é uma informação, um dado que foi criado ali por Platão, por exemplo. Né? E ali a gente vê essa dualidade, né, do que Platão pregava, que o corpo é uma entidade e a alma é separada. Mas a Bíblia é clara em dizer que quando Deus criou o homem, ele soprou o espírito, soprou o fôlego da vida e passou a ser alma vivente, não passou a ter alma vivente. Então, corpo mais o espírito, o fôlego de Deus na pessoa significa vida. Quando isso se separa, significa que a pessoa morreu. A morte é
o desaparecimento, tanto do corpo quanto da alma, né? Tome muito cuidado com isso. Pessoas que ensinam coisas diferentes disso, né? Que a morte não é um sono, como a Bíblia compara a morte por várias vezes, e o próprio Jesus fez essa mesma comparação, estão ensinando doutrinas que não são bíblicas. Tome muito cuidado com isso, né? Então, nós vemos essa menção aqui de Isaías 34. Vamos para o verso 4 agora de Apocalipse. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Aleluia, Amém. Então, novamente aqui, a adoração, tanto daqueles que foram salvos e resgatados por Cristo no momento da sua segunda vinda a esta terra, aquele que era um bebezinho agora vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todo olho o verá, né? A Bíblia tem essa informação, nada de arrebatamento secreto, né? Vai ser algo muito grande, muito poderoso e global. Todo olho o verá. Então, nós vemos que aqui neste momento, junto com aqueles que subiram com Deus, nós vemos também os 24 anciãos, e nós já estudamos sobre isso, né, em Apocalipse capítulo 4. E também vemos ali os 4 seres viventes, relembrando, né, os 24 anciãos. Nós não sabemos exatamente quem são, mas ao que tudo indica são aqueles que Jesus levou às suas primícias, né? Quando os túmulos se abriram no momento da ressurreição de Cristo, e muitos que estavam mortos no pó da terra voltaram à vida, né? Então, esses 24 anciãos, bem provavelmente, são primícias que Deus levou da terra, as testemunhas dele, né? Isso que nós conseguimos entender. E os 4 seres viventes são aqueles serafins, uma categoria específica de anjos, que eles possuem 6 asas, né? Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles podem voar. E nós percebemos com isso, então, que eles são seres específicos que assistem junto de Deus, né? Que ajudam, auxiliam a Deus e também que adoram o tempo todo. Né? Nós vemos uma descrição melhor sobre isso em Apocalipse capítulo 4. Vamos para o verso 5 agora, e diz assim: Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temei, os pequenos e os grandes. Né? E aqui essa menção, os pequenos e os grandes, é uma referência também ao que a gente encontra, por exemplo, em Salmos 115, verso 13. E lá diz assim: Abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos como os grandes. Né? Então, esse momento aqui do verso 5 é quase como se um maestro que rege o coro celestial, ele conclamasse, né? Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos. Né? E agora nós vemos então a resposta que é dada por essa grande multidão, por esse grande coro, né? Que ali está no momento de celebração. Muito importante isso. Verso 6 diz assim: Então ouvi uma voz, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Né? E aqui uma menção novamente ao Antigo Testamento, né? Quando nós vamos, por exemplo, ao livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 24, lá diz assim: E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Né? Então aqui Ezequiel também falando de um momento de louvor, né? Uma voz como de muitas águas. E esse é o momento de celebração. E aí, então, nós vemos o que acontece no verso 6, né? Dizendo aleluia. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo aleluia, glória a Deus, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, aqui é o coro, né? O coro celestial ali, realmente louvando a Deus. Né? O verso 7 descreve então: Alegremo-nos
exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Né? Então aqui nós vemos que haverá uma dupla celebração. Apocalipse 19, ele nos apresenta essa dupla celebração e aqui é interessante, nós estamos vendo a primeira. E essa primeira celebração, ela é chamada de Bodas do Cordeiro. E ali diz, né? Regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhe glória. Né? É um momento de celebração, é um momento de adoração, de louvor a Deus. E falem também ali da esposa, né? Quando nós vamos para Apocalipse 12:1, por exemplo, Apocalipse 12:1 fala claramente, né, de uma mulher que é a representação da igreja de Cristo. Né? Quando você vai, por exemplo, para Apocalipse 12:1, diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E a contrafação dessa mulher que nós encontramos em Apocalipse 12:1, né? E alguns detalhes aqui, nós já estudamos sobre isso, mas essa mulher está vestida de sol, Cristo, sol da justiça. Então, essa mulher, ela é vestida pela justiça de Cristo. Né? Ela tem a lua debaixo dos pés, ou seja, nós temos um órgão, um elemento celeste, né? Que ele tem uma luz refletida, e nós vemos isso, já estudamos sobre isso também, que a lua ela representa os apóstolos, né? Representa os profetas do Antigo Testamento. Então, esses profetas do Antigo Testamento que profetizavam sobre Cristo, né? A lei, aos profetas, essa mulher ela tem tanto o sol, Cristo, o Novo Testamento, quanto a lua debaixo dos pés, o Antigo Testamento. E ela veste uma coroa de 12 estrelas, ou seja, são os 12 apóstolos, uma coroa da vitória, em que os 12 apóstolos estão aqui sobre sua cabeça. É uma igreja vitoriosa. É a mulher, é o povo de Deus ali representado por essa mulher. Em contrafação, nós encontramos Apocalipse 17:3, que também já estudamos, né, e diz lá, e levou uma outra mulher, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós já estudamos isso também. Se você quer conhecer mais quem é esta mulher, eu te convido a encontrar neste canal o estudo sobre Apocalipse capítulo 17 e nós falaremos ali um pouco mais, né? Lembrando que sempre mulher em profecia representa igreja. Nós vemos 2 mulheres, ou seja, temos 2 igrejas. Vamos seguir então, vamos agora para, diz ali, né, continua dizendo o verso 7, já se ataviou, e quando nós vemos essa expressão, já se ataviou, nós vemos aqui uma referência a Mateus, por exemplo, 22, verso 2, né, e diz assim: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Agora o verso 3. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Ou seja, quando Cristo quer salvar, ele chama a todos, mas infelizmente nem todos aceitam o convite. Né? Ele chamou os convidados e eles não quiseram aceitar. Isso uma representação do que aconteceu na época de Cristo mesmo e durante toda a história. Ele quer salvar a todos, mas infelizmente nem todos aceitam este convite. E o verso 14 de Mateus 22 diz assim: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, infelizmente, não é a maioria que vai se salvar, é isso que a palavra de Deus nos diz. Né? Vemos uma menção a isso também em Apocalipse 21, versos 2 a 9. E aqui nós vemos então a referência, né, que o foco desse verso 7 ali fala tanto do preparo da noiva, ou seja, o preparo da igreja que quer, né, se unir a Cristo, a representação do noivo aqui. E nós vemos aqui uma menção, por exemplo, a João capítulo 14, versos 1 a 3. Mas também fala do local, né? E aqui nós vemos então a representação do que nós encontramos em Oséias capítulo 2, versos 19 e 20. E diz assim: E desposar-te-ei, Cristo falando para o seu povo, para a igreja, né? Comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça,
e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E também faz aqui um coro com o que nos diz Efésios capítulo 5, versos 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Cristo, na realidade, Paulo aqui falando, né, uma referência ao que é conhecido, a união heteromonogâmica entre homem e mulher, né, formando um casal e os dois sendo então uma só carne. Mas o verso 32 nos diz que essa expressão ela está se referindo à união que Cristo quer ter com o seu povo. Quer ver? Olha o que diz o verso 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Né? Então, Cristo ele quer unir-se com o seu povo, mas existem alguns critérios para isso. Né? E nós vemos Apocalipse nos dizendo que o povo de Deus, o remanescente de Deus, é aquele que tem duas características. Eles guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E nós vamos ver o que é esse testemunho de Jesus, né? Que é o espírito de profecia. Então, a igreja remanescente, ela diz que a lei de Deus, a lei original, que guarda os 10 mandamentos originais, que incluem o quarto, que é a guarda do sábado, e não de qualquer outro dia, do sábado. É isso que diz a Bíblia. Né? Então, esse é o povo que é o remanescente de Deus. Guarda a lei de Deus, não prega que a lei foi abolida e que a nova aliança prega que você pode fazer o que você quiser, porque você vai ser salvo de qualquer jeito. Não é isso que nós acreditamos, né? E também essa igreja tem o dom profético, né? O dom de profecia. Só que um detalhe importante, essa profecia ela não pode contradizer a palavra de Deus, né? Ela sempre deve enaltecer a palavra de Deus. Então, alguns detalhes muito importantes aí, já que nós estamos falando dessa esposa, né, dessa igreja que realmente aguarda a vinda do seu noivo. E o verso 8 agora de Apocalipse 19 continua dizendo: Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Olha que interessante. Resplandecente e puro. E aqui nós vemos o Apocalipse nos descrevendo o que é esse linho finíssimo. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, aqui nós vemos, né, que existe o fruto naquele que realmente se entrega realmente a Cristo. Né? O fruto, ele tem atos de justiça. Não que isso realmente vá salvá-lo, porque a salvação ela é única e exclusivamente pela graça. Mas a consequência disso, né, os frutos do Espírito, realmente eles surgem e são aqui descritos como atos de justiça dos santos, linho finíssimo. Né? E nós vemos, nós já estudamos Apocalipse 18, 16, por exemplo, né? Apocalipse 18, 16, ele apresenta que aquela falsa igreja, ela também tenta se vestir de linho finíssimo, né? Só que esses não são atos de justiça. Né? Então usa-se uma falsa máscara de cristianismo para dizer que realmente ali ela tem atos de justiça. Né? Olha o que diz Apocalipse 16 e dizendo, ai, ai, daquela grande cidade, né, falando desse sistema religioso, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Então o castigo vai vir aqui, e esse é o momento, então, agora que é celebrado, né, o momento em que Deus julga esse poder religioso que enganou e engana tantas pessoas. Nós vemos então a menção também no verso 8 falando dos santos, né? E aqui nós vemos então, também uma menção ao que é encontrado em Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23, e diz assim: Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Né? Então, o momento em que o povo de Deus, de todas as eras, já foi ressuscitado na volta de Cristo e estão lá no céu, celebrando.
né? Verso 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Né? Momento em que o povo de Deus já está transformado, né? Ele já está glorificado. Então, passaram pelo processo da justificação no momento do batismo, passaram pelo processo da santificação, quando o Espírito Santo os foi transformando a uma imagem e semelhança de Cristo, e agora realmente estão santificados. Né? É o que nos descreve aí Hebreus, né? Momentos ali de celebração. Tanto a cidade quanto a noiva são metáforas para o povo de Deus, né? Então aqui nós vemos aí o povo de Deus já no céu sendo descrito nesse verso 8. Vamos ao verso 9 agora. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus, né? Aqui então descrito a ceia das bodas do Cordeiro, e nós já vimos isso aqui, né, descrito, por exemplo, em Mateus 22, versos 2 e 3, já vimos essa menção, né, do chamado de Cristo para as bodas, para a celebração. E aqui diz que são estas as palavras de Deus, né, Espírito e verdade, né? E aqui nós vemos então que a ceia das bodas do Cordeiro, ela representa a primeira ceia. E nós vamos ver aqui no capítulo 19 de Apocalipse que existem duas ceias. E eu gostaria de falar uma informação muito importante para você. Só existem duas possibilidades de ceia e todos irão participar ou de uma ou de outra ceia. Ou seja, se você não está na ceia das bodas do Cordeiro, automaticamente você estará na outra ceia. Mas que ceia é essa? Nós vamos ver aqui na sequência. Vamos ler agora o verso 10. Diz assim: Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aqui a gente consegue perceber algumas coisas, né? João estava tão fascinado com a visão que ele estava tendo, né? Dos salvos já na Sião, na Nova Jerusalém, né, já transformados, e a atitude que ele teve foi adorar, mas ele estava adorando um anjo, e o anjo é uma criatura. E aqui nós vemos uma lição muito importante que a Bíblia nos fala. Nós não devemos nos prostrar e nem adorar a nenhum homem e nenhum anjo, e a nenhum santo, e a nenhum apóstolo, e a nenhum outro, a não ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São os únicos que merecem e que devem receber adoração, né? Tanto que quando João se prostrou ao anjo, o que ele falou? Não faça isso. Nós vemos outros momentos, né? Com Pedro aconteceu algo parecido. E aqui nós vemos também o que ele diz, né? Adora a Deus, ou seja, apenas Deus é digno de adoração. Né? E aqui nós vemos também descrito que trata-se espírito e verdade. Estamos falando aqui de um conjunto, né? Espírito, uma referência ao Espírito Santo, e verdade. Mas Cristo é a verdade, o caminho, a vida. Então, apenas a Trindade deve ser adorada. Só pode se prostrar aí realmente perante Deus. E diz assim, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aqui nós vemos, como eu havia falado, né? O remanescente de Deus, ele tem duas características. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Nós já estudamos sobre isso, né? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. Então, você quer saber qual que é o povo bíblico que a Bíblia retrata como sendo remanescente de Deus? Eles têm essas duas características.
guardam os mandamentos de Deus e têm o dom profético, o dom profético. Nós vemos ao mesmo tempo hoje no mundo, infelizmente, muitos falsos profetas, pessoas que se auto-intitulam profetas, mas a Bíblia também nos diz que nós devemos pôr à prova, segundo a lei e ao testemunho, né? O que essas pessoas pregam está de acordo com a lei de Deus, os 10 mandamentos que nós encontramos em Êxodo 20, e elas se cumprem essas profecias que foram feitas, né? Então nós devemos fazer teste para saber se esse profeta que você está testando, se ele tem essas duas características, né? A lei e ao testemunho. E a palavra de Deus diz, né, que se não falarem dessa forma, não verão a luz da aurora, né? São falsos profetas. E aqui nós vemos, né, então, uma descrição interessante, né? O testemunho de Jesus é espírito de profecia. E aqui nós vemos o Espírito Santo, se unindo ao dom profético. O que é o dom profético? É a capacidade de previsão antecipada, uma revelação antecipada, né? E nós vemos aqui, fazendo um pequeno desvio, não quero me ater muito a esse assunto, mas muitos dizem que esse nome que surge na Bíblia como Miguel, né? E Miguel é um nome hebraico que significa quem é como Deus, né? Ou seja, quem é como Deus? Apenas o próprio Deus, né? E muitos dizem que Miguel na Bíblia não é Jesus. Mas eu convido você a ler, vamos ler aqui alguns poucos versos aqui, e também não vamos assim passar muito tempo com isso, é apenas para uma reflexão. Eu vou ler Josué capítulo 5, versos 13 a 15. Né? E diz assim, e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, na visão de Josué, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Verso 14 diz assim, e disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Né? Uma outra descrição aqui dada a Miguel, né? Que nós vemos em outros momentos da Bíblia sendo falado deste personagem, né? Quem é como Deus. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Verso 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os teus pés, os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. E o que nós entendemos com isso? Josué se prostrou perante esse anjo, mas é o anjo do Senhor, a mesma referência a Miguel, a mesma referência. E ele aceitou a adoração. Diferente de João e o anjo, que quando ele se prostrou, ele não aceitou a adoração porque ele era uma criatura, aqui nós vemos o anjo do Senhor, uma referência a Miguel, o próprio Cristo, né? Como Deus, ele pode fazer, né? Como Deus, ele pode perdoar pecados também, né? Como aconteceu na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos, e nós vemos aqui também ele aceitando a adoração. Né? Então, Miguel, quem é como Deus, é uma referência sim ao próprio Cristo. Né? E muito embora muitos preguem que isso não é uma verdade. Nós vemos outras referências na Bíblia sobre esse mesmo assunto, né? Apocalipse 1, 13 a 16, Atos 7, 38, Êxodo 14, 19, falando desse mesmo personagem. E aqui nós vemos, para encerrar esse assunto, né, eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia em Judas 1, 9, e é uma reflexão rápida também, né, porque muitos dizem que Miguel, ele não é Jesus, não é Deus, né? Cristo, Deus, porque ele não fala algo contra Satanás. Vamos ler o que diz Judas 1,9. Diz assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Agora, vejam, as pessoas leem esse verso e dizem que ele não tinha autoridade, ou não tinha poder, né? Sendo que ele não quis. Ele só não quis
e ele usou a Deus Pai como uma forma de repreensão, como uma forma de maldição, né? E nós temos que entender um aspecto muito simples. O fato de ele não ter pronunciado o juízo de maldição não significa que ele não podia, mas significa que naquele momento ele preferiu, uma vez que nós estamos num processo judicial, nós temos o lado acusador, que é Satanás, e nós temos Cristo também, né? E ele foi acusado no céu de ser autoritário, né? De obrigar as pessoas a adorarem a ele, né? E aqui nós vemos um processo judicial em andamento. E na sabedoria de Deus, o próprio Miguel, Cristo, nesse momento, achou por bem não falar nada contra Satanás, mas usar o Pai que é o juiz, sim, de todo esse processo, né? Todo esse processo judicial. Então, nós vemos aí sim que a Bíblia faz todas as referências, né, a Miguel como sendo Cristo, só uma pequena menção aí, né, desviando um pouquinho do assunto aqui, mas é muito importante, realmente um aspecto muito importante, talvez num outro momento nós façamos um estudo um pouco mais completo sobre essa questão. Vamos para o verso 11 agora, né? E diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, um primeiro momento aqui do Apocalipse, lembrando que o Apocalipse ele desloca-se no tempo, né? Desloca-se no tempo e ele vai e ele volta. E aqui nós estamos vendo um outro momento, né? Então, um momento que não é mais celebração, estamos vendo um momento então que surge um cavalo branco, né? E quem o monta, aquele que o monta é um cavaleiro que é chamado aqui pelo Apocalipse, né? Verso 11 do capítulo 19, como fiel e verdadeiro. Outra menção aqui que nós vemos a Cristo, né? Cristo agora, Miguel, lembrando que Miguel é o anjo do exército do Senhor, né? E aqui nós vemos então, nesse verso 11 aqui, algo parecido com o que aconteceu para João, com o que aconteceu com o profeta Ezequiel, né? Quando ele viu o céu se abrir. Olha o que diz aqui Ezequiel, verso 1 do capítulo 1. Diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus, né? Então, uma mesma forma aqui que aconteceu com o profeta Ezequiel, nós vemos aqui acontecendo então com João. E segue descrevendo então o cavalo branco e o seu cavaleiro. Então, o cavalo branco, né, a representação da pureza, da vitória. Nós vemos então Cristo, né, Miguel agora com vestes de batalha, né? Segue dizendo o verso 12: E os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, né? Então, aqui novamente nós vemos uma referência, por exemplo, né, com o que viu Daniel. E eu convido você, por exemplo, a ir a Daniel capítulo 10, versos 5 e 6, e lá diz assim: E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, linho finíssimo, né? É o que Daniel viu. E os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, algo divino, não era uma criatura, e sim o Criador. E os seus olhos como tochas de fogo, exatamente como João viu também. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão, né? Então aqui Daniel descrevendo também o que João estava vendo. E aqui, né, no momento em que Cristo, como Miguel, como o príncipe do exército, como o anjo do exército do Senhor, então é descrito, né? Será que ele estava sozinho? Vamos ver o que diz aí o verso 13, né? Então diz assim: está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus, né? Assim como diz o Gênesis ali, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, falando de Cristo ali no momento da criação, né? E aqui interessante, né? Eu vou seguir lendo o verso 14 e aí a gente comenta em seguida. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, estava o
o general, né? O anjo do exército de Deus, o líder do exército, que é o próprio Miguel, e ali ele estava então seguido por vários seguidores, vários soldados deste exército, né? Também que também cavalgavam em cavalos brancos, né? Representando ali a pureza e também o linho finíssimo, né? Mostrando ali a justiça de Cristo. Então, veja, aqui quando fala que este cavaleiro, né, este líder, que nós entendemos como sendo o próprio Miguel, o próprio Cristo, ele estava ali com uma roupa tinta de sangue. Nesse caso, o sangue, vocês vão ver que não é o sangue da sua morte, é um outro sangue. Vamos ver o que nos diz, por exemplo, Isaías 63, versos 1 a 3. Falando sobre este mesmo momento. Quem é este que vem de Edom e de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, falando do próprio Cristo, que marcha com sua grande força? Eu que fala em justiça, poderoso para salvar. Né? Quem é poderoso para salvar? O próprio Cristo. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho, né? Aqui é a resposta. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, né? Então aqui o momento do juízo, do acerto de contas. E os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Então aqui é o momento em que este sangue, né, essa roupa manchada de sangue, não é o sangue dele, sim o sangue do juízo, daqueles que rejeitaram os apelos de Deus, né? E aqui também vemos a expressão o verbo de Deus, né, falando ali de João, por exemplo, capítulo 1, versos 1 a 5, e também João 14, né? Então, vemos ali mais uma vez, né, Miguel vestido de branco, vestido de linho finíssimo, mas agora com roupas de guerra, né, traje de guerra. E ele seguido por um grande exército. E esse exército é daqueles que, olha que interessante o que diz o verso 14, né? Com cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Nós estamos falando daqueles que foram vestidos pela veste de Cristo, né? Porque o linho finíssimo representa atos de justiça. É isso que nós vimos. Então, quem são esses que estão montando o cavalo branco, né? Descrito aqui no verso 14? São aqueles que foram levados da terra para o céu, que agora fazem parte do exército de Deus. Olha que descrição interessante, né? Quanta informação. Vamos para o verso 15. Diz assim: deste líder, né, deste general do exército, diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Né? Então aqui diz que sai uma espada afiada, e a Bíblia já menciona essa expressão, né? Por exemplo, quando nós vamos para Hebreus 4:12. Olha o que diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Está se falando do Velho Testamento e do Novo Testamento. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Né? Então, nós vemos essa espada, segundo Hebreus, dizendo que ela tem dois gumes. Né? Está falando da palavra de Deus, Velho e Novo Testamento, ao contrário do que muitos dizem. Né? E uma reflexão, né? Qual será o critério que Deus vai usar para julgar os vivos e os mortos no momento do juízo? É a palavra de Deus. No Velho Testamento está a lei. Né? Então, as pessoas dizem que não existe mais lei. Qual é o critério que vai julgar? Uma pergunta para reflexão. Muito interessante isso, né? Então, aqui nós vemos que essa mesma espada que salva, a palavra de Deus, ela também condena. Por quê? Porque vai ser o critério de julgamento, né? E diz ali, cetro de ferro é a forma com que este Miguel, né, agora o líder, né, ele vai reger as nações. E aqui vemos também uma menção a Salmos 2:9, diz assim:
tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro, né? Falando aqui deste momento, então. E o lagar de vinho que é apresentado ali, nós vemos, por exemplo, algumas passagens falando sobre isso, né? Isaías 63, verso 3, diz assim: Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, já lemos esse verso, né? Esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou a minha veste, e manchei toda a vestidura. Joel 3,13 também fala algo parecido, né? Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Né? Apocalipse 14:12 também diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Né? Veja, Apocalipse descrevendo o remanescente, aqueles que vão fazer parte do exército que vai estar com Cristo. Vamos para o verso 16 então. Diz assim: Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui uma descrição clara, né, do próprio Cristo, né? Ele agora já não como um bebezinho, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vamos para o verso 17. Diz assim: Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Olha que interessante, né? Então nós vimos a primeira ceia que é apresentada, que é a ceia das bodas do Cordeiro, né? Onde há celebração, onde há alegria. E aqui nós vamos ver uma outra ceia. Olha que interessante, verso 17, né? E ali diz, né, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Está falando agora da segunda ceia, né? E, como eu já falei, todos vão participar ou de uma ceia ou de outra, né? E você tem a opção de escolha, né? Qual ceia você quer participar? Vamos ver qual ceia é essa. Verso 18 diz assim: Para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carnes de cavalos e de cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Né? E aqui nós vemos uma menção aqui também ao que nós encontramos em Ezequiel capítulo 39, versos 4 e também versos 17 a 20. Eu vou ler eles. Diz assim: Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes e dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e beberei o sangue até vos embebedardes, do meu sacrifício que ofereci por vós. Verso 20, e a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Então, uma descrição terrível, né? Esta é a segunda ceia. Aqueles que não participarem das bodas do Cordeiro vão participar dessa ceia em que todos serão mortos e haverá tantos mortos sobre a face da terra que Deus convida agora as aves de rapina, né? Dos abutres para vir comer a carne desses mortos que foram então condenados, né? O momento da condenação. Verso 19 diz assim: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então vejam, aqui até o verso 18 nós vimos o momento então que Deus, né,
castiga, ele pune com a morte no momento da sua vinda a todos os que não forem para o céu, então serão mortos. Ficará apenas Satanás e os seus anjos aqui na terra por 1000 anos, sem ter a quem tentar, por isso que ele diz que estará aprisionado, né? Ele não poderá sair da terra, ele não terá quem tentar. E aqui diz então, né, que neste momento agora, né, que a besta, né, este poder religioso, junto com o dragão, com o falso profeta também, nós já estudamos quem são esses personagens, né? Lembrando, nós estamos falando de personagens religiosos, tá? Mulher representa a igreja, então é igreja, não é um poder civil, mas aqui, neste momento da condenação, então já se passaram os 1000 anos, e é o momento em que eles tentam então tomar à força a Nova Jerusalém, né, que desce do céu ataviada como noiva. E aqui o verso 19, então, ali, né, diz ali, diz assim, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra o que estava montado no cavalo branco, contra Miguel, né, e o seu exército. Mas eles já foram condenados, já não há mais salvação, né? Então, aqui nós vemos esse deslocamento no tempo para depois dos 1000 anos, quando a Nova Jerusalém voltará e nós teremos a condenação final. Né? E agora o verso 20 diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Né? Então, veja, aqui nós temos vários vilões durante toda a história, né? Mas quem terá a pior punição são esses poderes religiosos. Está falando da besta e do falso profeta. Eles serão lançados no lago de fogo junto com Satanás, junto com o dragão e seus anjos. Né? Por quê? Porque eles usaram do cristianismo, mas com pitadas de doutrinas pagãs, né? Doutrinas antigas de povos pagãos, para enganar as pessoas. Né? Que coisa terrível, que descrição terrível. E se você quer conhecer mais sobre quem é a besta, quem é o falso profeta, nós já estudamos sobre isso. Pesquise nesse canal, você encontrará essa informação. Então, a pior condenação estará sobre estes poderes religiosos que se dizem cristãos. Né? Por quê? Porque eles seduziram, né? Seduziram para que as pessoas aceitassem a marca da besta. Nós já estudamos também o que é a marca da besta, né? Quando, por exemplo, chegamos no capítulo 13 do Apocalipse. E aqui, então, nós vemos que existe uma penalidade muito maior para esses que, através de enganos, né, de doutrinas enganosas, falando até de cristianismo, falando de Deus, falando de Bíblia, mas com pitadas ali de mentira de engano junto com a verdade, né? Eles terão um castigo terrível. Mas o que acontecerá com os outros, então, né? Quem não for a besta, quem não forem os líderes que acabaram enganando as pessoas? Vamos ver o verso 21, diz assim: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, esta é a segunda ceia, né? Então, a ceia em que os condenados agora receberão, infelizmente, a condenação final, né? E o castigo será proporcional, então, ao tanto de pecados que essas pessoas cometeram e não se arrependeram. Né? Então, o convite está aqui. Nós vemos que haverão duas ceias. Teremos então as bodas do cordeiro e a ceia das aves. Qual delas você gostaria de participar? Este é o momento. Se você quer participar das bodas do cordeiro, o Apocalipse descreve que existe um remanescente, né? E esse remanescente ele só tem duas características: eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia.
E eu pergunto, você e a sua igreja guardam os 10 mandamentos originais, não os modificados por Roma, né, que trocou a guarda do domingo, que eliminou a adoração aos santos, que é condenada na lei de Deus. Este é o momento de reflexão. Existe um povo de Deus e o convite de Deus hoje é: se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. A mensagem é essa, a palavra é clara. Que Deus realmente possa abençoar a sua vida, possa dirigir e te dar sabedoria para fazer a escolha certa e que todos possamos estar juntos, né, na ceia, na celebração das bodas do Cordeiro. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.